Sexta-feira, quinta semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia do Mundo de Hoje. Essa sexta-feira é muito especial porque precede a Sexta-feira Santa. Amanhã, a partir das vésperas, abre-se um portal para o Tríduo Pascal. É o Domingo de Ramos e da Paixão. Começamos, de fato, a celebrar aquilo para o qual nos preparamos durante esses últimos 40 dias. 1 mês e 10 dias. Para entrar, de fato, de coração, nos ritos anuais da celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, um momento de grande experiência espiritual. A preparação serviu para tornar nítido aquilo que cremos, aquilo que esperamos, aquilo que nos foi dado. E a igreja nos acompanhou e nós a seguimos através dos exercícios quaresmais, através do jejum, da esmola e da oração. Muitos católicos obedecem à igreja confessando-se ao menos uma vez por ano, para então comungar. E nós firmemente cremos que esta preparação para a liturgia é uma preparação para a vida, visto que nós um dia viveremos pessoal e definitivamente esse movimento da liturgia, de nos aproximar de Deus, para com Ele vivermos a graça de mais uma Páscoa. Por motivos práticos, não vou ler o Evangelho desse domingo. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um texto longo e fundamental, o texto da Paixão de Cristo. Nós ouvimos todos os anos, 2 vezes, esse importante evento que foi a paixão e morte de Jesus. Nós os ouvimos nos 3 anos no triciclo, ou no trianual ciclo da liturgia. Ouvimos o ano A, a paixão segundo São Mateus, é o capítulo 26. Ouviremos no capítulo 22 a 23 no Evangelho de São Lucas, e ouvimos nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de São Marcos. São Mateus, São Marcos, São Lucas. E todo ano, num segundo momento, a Sexta-feira Santa, o dia propriamente dito da sua paixão, trata-se do Evangelho de São João, que ainda iremos comentar na sexta-feira. Bem, gostaria de introduzir o significado da Semana Santa e também da primeira leitura da Paixão, unida ao texto de Ramos, com as palavras da própria liturgia. Isto é, com a coleta. E o que é coleta, padre? É a cestinha do dinheiro? Não. Coleta significa, na liturgia, a primeira oração que reúne todas as intenções e preces da igreja, e são apresentadas pelo sacerdote a Cristo, para que o Cristo, verdadeiro e único sumo sacerdote, as apresente a Deus. De modo que toda a prece da igreja, e aqui é o motivo de chamar a atenção do nosso povo, que se acostumou com os atrasos na missa. Eu fico sempre muito admirado que tanta gente pense que seja normal chegar na missa atrasado e ainda comungar. Parece-me que, como se não tivesse importância nenhuma, a lógica do rito. Então eu não fiz meu ato penitencial, não me purifiquei para rezar, etc, etc. Não recebi a absolvição própria de cada missa. Eu não estou atento às leituras, porque cheguei no meio da segunda, no meio do salmo, até na hora do Evangelho. Tem gente chegando na missa e achando muito normal. Chega, senta, toma o seu lugar.
como se estivesse entrando, não sei, porque no cinema não se pode entrar atrasado. Mas enfim, toma parte de um show qualquer. E não é assim. Todo rito litúrgico tem palavras e gestos que possuem um efeito, ou melhor, produzem efeitos que são os efeitos da missa. Essa nutrição auditiva de todas as palavras que Cristo nos dirige e que age em nós como agiram nos seus primeiros ouvintes. Por isso é totalmente absurdo não só o atraso, como ignorar que esse atraso traz consequências para a própria degustação e deglutição da missa. Mas o que diz esta oração a que me refiro? A coleta do Dia de Ramos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Bem, vamos lá. Então, o panorama é este. Quando entramos no Domingo de Ramos e da Paixão, nós temos e recebemos um exemplo de humildade. É aquilo que ouviremos na Quinta-feira Santa à noite, quando Jesus, ao lavar os pés dos seus apóstolos, diz: eu vos dei um exemplo. Eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés. Humildade nunca é demais, sempre falta. Ao contrário da humildade, de que Deus não tem necessidade, Deus não precisa ser humilde, e não é. Porque Deus não é soberbo. Nós sim precisamos de humildade, porque somos soberbos. E a primeira soberba é o pecado. Nós consideramos possível desobedecer a Deus como norma de vida, porque Ele disse que nós não deveríamos comer daquela árvore, mas comemos. Portanto, a humildade é o posicionamento correto diante de Deus. E acaba sendo, por ser um bom procedimento, também em relação aos homens. São aqueles que vivem em torno da nossa vida. Quem tem Deus como superior sabe submeter-se pelo amor aos outros. Não é também uma submissão humana no sentido negativo, de quem, na verdade, não sabe ter a cabeça erguida e o olhar direto sobre os outros. Mas em relação a Deus, não há nada mais perfeito do que a humildade. Toda a paixão não é um ato de destruição, e parece sê-lo. Jesus é fagocitado pela violência dos seus opositores, mas é um ato de humildade a Deus, como Deus quer. Por isso não se pode entender a paixão sem os gestos do horto, sem esta entrega ao Pai, entrega imensa, ser Ele mesmo sacrifício, seu suor se torna como gotas de sangue, e Ele reza na angústia de quem deseja liberar-se daquele meio, do meio que o Pai escolheu. A paixão de Cristo é o meio pelo qual Deus escolheu que viesse ao mundo a salvação. Mas vamos mais adiante. Quisestes que nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Aqui a conjunção "e" é aditiva. Une o mistério da encarnação, se fizesse homem. O Natal, tão mal celebrado por nós, com tanto de bolo e festa e comidas e presentes. E a paixão. É como eu várias vezes digo, comentando os mistérios gozosos, nasceu para poder morrer no nosso lugar.
Nasceu mortal para poder realizar a obra da salvação. E aqui vem o que me interessa e assim concluo. Qual é a súplica? Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão. É isso que é importante nesses dias, que nos concentremos, que estejamos atentos, presentes aos ritos integralmente, sem pressa. É preciso que esses dias da paixão de Jesus que começam, nos encontre disponíveis a mais uma vez aprender o que significam os gestos, os silêncios, os sofrimentos de Jesus, em vista, e assim a oração se conclui, de alcançar sua glória.